Bom, falar de propósito, o pessoal já sai correndo, já fecha o vídeo, porque a maioria de nós temos um medo, né, de descobrir qual é o propósito, porque a gente tem ainda uma dualidade nesse entendimento. Ao mesmo tempo que a gente quer saber qual é o nosso propósito, a gente tem medo dele, né? Medo de ser algo que a gente não queira fazer, que seja muito desafiador, porque nós somos uma raça ainda hostil e primitiva, né? Nós ainda estamos caminhando no nosso processo evolutivo. E ainda temos ego, né? E o ego, ele faz com que a gente queira controlar tudo e todos, consequentemente também controlar o nosso propósito, né? Nós temos um propósito individual, é um propósito que vem da nossa essência, de tudo que a gente é. E quando a gente encontra ele, a gente sente essa naturalidade na vida, como se você fizesse isso por horas e não cansasse, como essa atividade te preenchesse de alguma forma, que fosse próspera, de uma maneira bem natural, bem flow, assim, que a gente fala. Mas esse propósito ele é encontrado quando você acessa uma consciência mais superior de você mesmo, tá? Muitas pessoas chamam o eu superior. O outro propósito é o propósito universal, que são baseados em 3 pilares, tá? 3 práticas que a gente precisa aplicar. Aonde a gente estiver, o ambiente que a gente tiver, a profissão que a gente estiver exercendo, a gente vai aplicar esses 3 pilares, tá? E praticando eles, você vai, com o tempo, conseguir acessar essa consciência superior. Então, hoje eu vim trazer aqui os 3 pilares do propósito universal. O primeiro pilar é o autoconhecimento, mas, meu Deus, isso de novo é tão repetitivo, a gente vê tanto por aí, né? Pois é, a gente vê muito porque a gente ainda não conseguiu fazer o básico, que é olhar pra dentro da gente mesmo, né? Pra gente saber quais são as nossas sombras, nossas fraquezas, o que nos faz feliz, o que nos preenche, o que nos impede de sermos éticos, de termos moral, conhecermos nós mesmos a um nível mais profundo, tá? Pra saber o que mudar dentro da gente. E aí que entra o segundo pilar, que é o pilar do conhecimento, tá? Adquirir o conhecimento faz com que você comece a responder os porquês dos seus conflitos internos, a entender como que você pode mudar um comportamento, e aí você não precisa se radicalizar e focar só em uma linha de pensamento, uma linha de doutrina, religião. Não, gente, beba de várias fontes, né, para você ter uma reflexão um pouco mais ampla sobre o seu determinado conflito, tá? É importante a gente liberar a crença de que a gente precisa se comportar de determinada forma, pensar de determinada forma, saia um pouco da caixa, leia mais, adquira conhecimentos diversos, e aí fica bem mais fácil para você entrar numa frequência de pensamento, uma linha de pensamento específica mais para frente. Vou dar um exemplo, tá? Da prática do autoconhecimento e do conhecimento. Por exemplo, no autoconhecimento, eu percebi que eu tenho uma crença limitante sobre prosperidade material. Eu acredito que o dinheiro é ruim, tá? Então eu vou no conhecimento e vou buscar da onde vem essa crença, né? Como se iniciou a crença do dinheiro, o que é prosperidade financeira, como eu posso adquirir prosperidade financeira. E assim você vai fazendo com todos os seus conflitos, com todas as suas dúvidas, as suas emoções. O terceiro pilar do nosso propósito é a fraternidade. É como a gente se relaciona com o próximo. Então, não adianta nós sermos seres evoluídos e ignorar um irmão que está em sofrimento, por exemplo, né? Seja ele nominal, vegetal, animal. Então é ajudar o próximo como você puder, né? E Jesus falava, se falares em meu nome, se estiveres em 2 ou mais, estarei lá. O que ele queria dizer com isso? Fraternidade não se faz sozinho, não é? Praticar o amor não se pratica sozinho. Então, é o verdadeiro sentido do amor, né? Então, sem fraternidade não há salvação. Então aqui entra a empatia por aqueles seres que estão realmente numa frequência, numa sintonia diferente de você, né? É você respeitar essa diversidade, e os espíritos que mais sofrem são os que mais precisam de ajuda. Então esse pilar você trabalha bastante o ego de se achar melhor que o próximo, né? De se sentir superior, e aí praticar essa caridade, esse auxílio ao seu próximo de uma forma muito honesta, com muito amor.
E aqui aí existe a prática do bem, seja como caridade, serviço social, seja com uma palavra, como você puder. E se você praticar esses 3 pilares no ambiente onde você estiver, você com certeza vai transmutar esse ambiente, praticar o bem, plantar sementes do bem, mostrar que existem outros caminhos, né, caminhos diferentes de pensar, de viver. E aí você começa a vibrar amor, vibrar luz. E aí encerra esse vídeo falando uma frase que eu acho de muito e extrema inteligência e sabedoria. O melhor modo de encontrar a si mesmo é se perdendo, servindo os outros. Gratidão e até o próximo vídeo. Um beijo de luz pra você.